Bem-vindos a mais um vídeo tutorial da Mentaltech. Eu sou o professor Walter e hoje vou passar para vocês como se cria, como se desenvolve este efeito no Max, no 3D Studio Max, que é o Caustic. Bom, o efeito Caustic ele é um efeito natural de luz que ocorre em objetos que possuem transparência ou translúcidos. E é um efeito de dispersão de luz, assim como essa imagem, que é um exemplo claro disso. Há uma distorção da luz quando ele passa por dentro do objeto, e essa luz ela é refratada e dispersa desta forma. Isso no mundo físico ocorre. Aqui um outro exemplo com um objeto mais facetado. Você pode ver várias dispersões de luz. E em água também, como a água ela é translúcida, ocorre esse tipo de efeito também. Notamos o efeito de Caustic em água, né? Em objetos líquidos. Bom, como se cria esse efeito no 3D Studio? Não é possível criar esse efeito com o renderizador padrão, com o processador de imagens padrão do Max, que é o Scanline. Só é possível criar esse tipo de efeito no Max, no 3D Studio ou qualquer outro programa 3D com renderizador profissional que tem efeitos físicos, né, que tem efeitos do mundo físico real. E o 3D Studio possui o Mental Ray integrado nele a partir da versão 6, que possui esse tipo de efeito. Então essa é uma das vantagens de se usar o Mental Ray na hora da renderização. Então esse já é um tutorial, um vídeo um pouco mais avançado do que os outros até então, em que só usamos o Scanline. Bom, para exemplo, eu vou criar uma cena simples usando um plane como chão. Vou colocar uma cor nele branca aqui, e vou importar um objeto que eu já tinha modelado antes, que é a taça, uma taça. Essa modelagem, esse objeto eu vou dispor lá no link abaixo para download. Vou usar aqui, viram que eu arrastei a taça e vou usar a opção Merge para mesclar, para importar aqui esse arquivo do 3D Studio Max para a taça. Já eu vou diminuir ela um pouco também, escalonar. Eu não vou entrar em detalhes da modelagem da taça, porque esse tipo de modelagem ela é vista no curso de Fundamentos de 3D Studio oferecido pela Mentaltech ou pela Unitec também. Bom, então eu vou virar um pouco a cena, enquadrar melhor a taça aqui. Uma taça bem simples, modelada de forma bem simples, usando linhas. Pode ser usado até o CorelDRAW ou o Illustrator para vetorizar a linha e depois criar a revolução da taça, né? Criar a profundidade dela. Bom, então aqui está a taça. Próximo passo, depois de criar o chão e a taça e importar a taça, uma coisa que eu costumo fazer é desabilitar a grade, o grid, em todas as viewports, menos na perspectiva, para não atrapalhar aqui. Se eu quiser dar uma olhada em nos segmentos de outro objeto, aquela grade acaba atrapalhando. Outra coisa, o piso, que é o plane, não precisa de tantos segmentos então, assim, né? Como ele não vai sofrer nenhuma modificação, nenhuma deformação, então eu vou lá no painel Modify e vou diminuir o número de segmentos, tanto na largura quanto no comprimento, para 1. Beleza. Próximo passo. Trocar o renderizador do Scanline no Render Setup. Lá embaixo em Assign Render. Está como default, né, o Scanline. Eu vou usar o Mental Ray. Bom, aqui já começamos a ter recursos mais avançados. Vou já colocar a minha viewport na renderização para perspective, travar a renderização e dar um render só para ver. Olha só, é um render bem simples, não há iluminação nenhuma, não há nenhum material, mas ele já foi renderizado com o Mental Ray. Não há mais a linha do Scanline padrão, e sim os buckets do Mental Ray, que são aquelas aranhinhas que vão inteligentemente renderizando a tela. Bom, agora sim o próximo passo é criar uma iluminação e depois o material. Eu vou criar uma iluminação então primeiro.
aqui no Create Lights. Não vou usar uma luz fotométrica, esse é assunto para o próximo vídeo tutorial. Vou usar uma iluminação padrão, só que não vou usar também uma Omni padrão. Vou usar uma Omni do Mental Ray, que é MR Area Omni. Vou criar ela aqui, já criei. Já está com a sombra habilitada. Sombra tipo Ray Trace para reconhecer a transparência do objeto. E vou renderizar só para dar mais uma olhada para ver como está. Bom, já possui a sombra. Uma sombra bem hard, bem dura, bem Ray Trace mesmo. Diferente da Shadow Map. O que eu vou fazer então, o próximo passo? Criar os materiais. Então vamos lá. Aqui no editor de materiais, tecla M como atalho, né? Não vou usar o material padrão. Eu vou trocar o Standard Material aqui do slot para o Arc Design do Mental Ray. Isso acaba ficando disponível quando se troca o renderizador, como eu acabei de fazer. Para pelo menos 2 slots eu vou trocar. Coloquei o Arc Design para os dois, que é uma das outras vantagens do Mental Ray. Vou aplicar um no chão e o outro na taça. Beleza. No chão eu vou deixar o material padrão, só vou aumentar vou modificar a cor dele para uma cor mais branca, porque a cor padrão do Arc Design é um cinza escuro. E aqui no material que eu apliquei na taça, eu vou usar o template de vidro físico. Notem que ele já possui toda a transparência, não preciso configurar nada. Se eu for renderizar agora, a cena está bem diferente. A sombra já reconhece a transparência do vidro e o vidro já está aplicado também na taça. Tá? Vou só dar mais uma rotacionada aqui. Isso. Enquadrar mais aqui e vou modificar a posição da luz para que a sombra fique deste lado aqui. Aí. Eu consigo ver bem a sombra aqui, tá? Bom, o próximo passo então é criar o efeito cáustica, porque eu já tenho a luz, já tenho o piso, já tenho o material, já tenho tudo lá. O que eu tenho que fazer... antes uma coisa interessante também é criar uma câmera, então eu vou selecionar a perspectiva e Ctrl C para criar a câmera. Já está criada. Tá? Se eu for renderizar, eu vou ter o mesmo resultado, só que dessa vez com recursos de câmera. Beleza. Está lá agora com as sombras deslocadas ali. Bom, o próximo passo então é criar o efeito Caustic, que até agora não tem, só tem a sombra. O que eu tenho que fazer para habilitar o Caustic na cena? Vou só girar um pouquinho mais aqui. Sim. E subir um pouco mais a cena também. Aqui está bom. Eu tenho que habilitar este efeito lá nas opções de renderização do Mental Ray. Está aqui, tá? Então aqui há uma opção, abrir uma aba de Indirect Illumination. E aqui estão as configurações avançadas do Mental Ray, tanto para criar iluminação global e tudo mais. Lá embaixo o Caustic está desmarcado, então eu vou habilitar, dar um Enable no Caustic. Habilitei. Se eu for renderizar agora, não vou mexer em nenhuma configuração. Se eu for renderizar agora, ele vai dar um erro. Ele renderizou, normal, só que sem um efeito, e além de não renderizar o efeito, ele me disse que não há gerador de Caustic na cena, e nem há emissor de fótons com Caustic na cena. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu habilitei o Caustic, mas nem a taça, nem a luz e nem o piso estão gerando o Caustic, o efeito. Tá? Eu só habilitei, mas eu preciso fazer tenho que fazer outra habilitação. Tenho que habilitar outros parâmetros. Na taça, no piso e na luz. Na luz primeiro, se eu clicar com o botão direito, em propriedades do objeto, Object Properties, lá na aba Mental Ray, eu tenho que habilitar tanto para ele gerar o Caustic quanto para receber a luz. Sempre. Generate Caustic e Receive. Tá? Ok. A mesma coisa na taça no objeto com a transparência. Vidro, água, o que seja. Clico com o botão direito, Object Properties, aba Mental Ray, e marco tanto Generate Caustic quanto Receive. No piso, a mesma coisa, botão direito no plane, né? Object Properties, só que eu vou só deixar marcado para ele receber o Caustic. Ele não vai gerar o Caustic, ele só vai receber o efeito. Tá?
Então vou dar OK, já estava marcado, só vou dar um OK. Agora sim, se eu for dar o F9, ele não me retorna mais o erro e já vai gerar o efeito Caustic. Notem que o render está demorando um pouco mais. Ele está emitindo os fótons e está calculando já o efeito. Eu já anoto aqui o efeito, bem suavemente, mas já há o efeito Caustic aqui. Tá? Então, o que eu tenho que fazer agora, basicamente, é configurar este efeito Caustic para ficar da maneira que eu quero. Tá? Seja posicionando a lâmpada ou mexendo nas configurações, alterando as configurações do Caustic mesmo. Né? Então, o que eu vou fazer aqui? Notem que eu desloquei um pouco a lâmpada, para notar mais o efeito. E vou abrir aqui as configurações do Caustic. Vou primeiro dar mais um render aqui, como eu já mexi na cena. Né? Para dar uma olhada nas modificações que eu fiz. Qual a modificação que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar a precisão do Caustic, aumentar a energia dos fótons, o que vai fazer com que o efeito fique um pouco mais evidente. Depois eu vou criar outros objetos com outro material e outras cores, outros objetos com curva, porque o objeto, a forma do objeto, influencia muito no Caustic também, a aparência afinal. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar primeiro o F10, na verdade, né? Voltar lá na aba Indirect Illumination, então acessei lá as propriedades de renderização, e lá embaixo, notem que eu só tinha habilitado o Caustic, não fiz mais nada nele. Aqui está, quantidade de fótons por luz, está em 20.000. Quanto maior, mais demorado é o render, mas mais forte é o Caustic. Então eu vou colocar 200.000 e vou renderizar. Notem que ele vai demorar mais, há mais fótons para ele emitir e calcular, então ele demora muito mais nessa etapa de emissão de fótons, que são as partículas de luz. Né? Bem, depois de renderizar, o render anterior tinha demorado 17 segundos, esse já demorou 1 minuto e 27. Eu noto que o Caustic já está muito mais evidente, tanto aqui quanto aqui. O que eu posso fazer é aumentar um pouco mais a energia dele. Eu aumentei só o número de fótons. Se eu aumentar a energia, ele vai ficar um pouco mais claro, aqui, mais brilhoso. Tá? Aqui ele só aumentou a precisão. O número de fótons só aumenta a precisão. Antes de aumentar a energia, isso é feito na luz e não lá no F10, nas configurações de render, eu vou criar mais objetos. Um objeto muito legal de se ver o fóton está lá em Create, só que não está nas primitivas padrão, é uma primitiva estendida, que é o Torus Knot. O Torus Knot ele é um objeto bem curvo. Criei um aqui, só vou subir ele um pouco, aqui, vou deixar ele rente ao chão. Tá? E vou duplicá-lo, vou criar dois aqui, isto, usei a tecla Shift para duplicar, este eu vou diminuir um pouco, até para não ficar em cima do Caustic da taça, aqui, descer e levar ele um pouco mais para cá, aí, este aqui, um pouco mais para cá, para lá. E vou aplicar os materiais de transparência nele também, não posso esquecer disso. Tá? Este aqui vai o Arc Design também, com material de vidro físico. Aqui. E este aqui também. Por que eu não estou aplicando o mesmo material da taça nos toros, né? Nesses outros objetos? Porque eu vou alterar a cor. Neste aqui, eu vou colocar a cor de diffuse verde, um verde bem escuro. Aqui. Para ele aparecer mais, eu vou aumentar o diffuse level. Agora aqui, sim. E neste aqui, que é esse Torus Knot, vou colocar a cor vermelha. Aqui. Vou aumentar também o diffuse level para ficar mais aparente. Aqui. Isto. Nesse Torus aqui também, eu vou lá nos Modify, lá embaixo nas propriedades do Torus, eu vou deixar ele sem suavização, ele vai ficar facetado. Tá?
Vou aumentar também aqui o número de lados para ele ficar com mais faces e o número de segmentos também. Fica bastante segmentos. E agora sim, eu vou lá nas propriedades da luz, então vou selecionar a iluminação, tá? E lá em Mental Ray Indirect Illumination, as opções de energia, tá? Isso do Caustic. Então, se eu colocar 2 aqui e 2 aqui também, as energias do fóton, notem a diferença. O render também vai demorar tanto quanto anteriormente. Finalmente, este é o render. Olha como ficou legal, ficou bem mais aparente essa dispersão aqui do torus, tá? Em relação à taça. Eu posso criar outras configurações, diminuir a densidade da sombra para o Caustic ficar ainda mais aparente, mas este é o efeito básico do Caustic. Uma coisa importante que eu não fiz, não acabei fazendo antes, mas fiz depois, né, quando eu pausei a renderização, e se não fizer não vai aparecer como apareceu ali no Caustic nos torus, é habilitar aqui, eu tinha esquecido de fazer isso, né, em propriedades para ele também gerar o Caustic, tanto neste quanto neste. Notem que agora já está habilitado porque eu fiz antes, tá? Senão não irá renderizar. Uma coisa que se pode fazer então é aumentar mais ainda a precisão, né? Posso fazer para melhorar o render é diminuir aqui a densidade da sombra, colocar 0,7, deixar ela um pouco mais suave, tá? E aumentar também a GI da cena, né, a iluminação global. Isso também lá nas configurações de render, tá? Posso também aumentar o número de rebatimentos. Isso melhora um pouco mais a qualidade da cena, né, do render final. Mas isso é totalmente opcional, porque o efeito Caustic, ele, independente disso, ele já foi gerado. Então você pode testar com objetos diferentes, com curvas diferentes, materiais diferentes destes que sejam transparentes, cores diferentes do vidro. Enfim, testem aí, alterem os parâmetros principais que eu acabei de mostrar, que vocês vão obter efeitos tão bons, tão legais quanto, com bastante variações, né? Vou deixar vocês com esse render final, e é isso aí. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.